A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. E aí, tudo bem contigo? Hoje é quinta-feira e nós estamos mais uma vez aqui com você para fazermos esse comentário na coluna Cá Entre Nós no Portal do Olá. Me diz uma coisa, você acredita que quem planta colhe? E geralmente, e isso é uma coisa que a gente não escapa, você colhe o que planta, não é? E quero que vocês vejam motivo de muito orgulho para mim, essas duas rosas maravilhosas, duas flores, né? Amarelas. E eu quero dizer para vocês que eu peguei apenas uma hastezinha dessa planta, segui todos os conselhos que eu recebi, e terra fertilizada e tudo direitinho, segui a regra. O que me mandaram fazer, eu fiz. E como resultado, vocês estão vendo aqui hoje essas duas flores amarelas belíssimas. Mas isso só aconteceu porque eu obedeci tudo que me disseram para fazer. E eu fiz direitinho. E está aqui o resultado. Bacana, né? Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu também tenho agora uma outra pergunta. A pergunta é: você conhece alguém que já fez a operação bariátrica? Pessoas obesas, né? Que estavam com sobrepeso e que fizeram a operação bariátrica e que depois de algum tempo voltaram a engordar e voltaram a estar tão obesas quanto antes? Pois bem, eu quero dizer que há pouco tempo eu reencontrei dois amigos, uma amiga e um amigo, e a amiga fez a operação bariátrica há 3 anos e o amigo há 5 anos. E, sinceramente, nem parece. Voltaram a engordar, eles estão obesos novamente. E então, ao me deparar com meus amigos daquela forma, eu fui consultar uma especialista em acompanhamento psicológico de pessoas operadas, e eu falei com a psicóloga Valcineide Garcia, que é uma psicóloga especialista em transtorno alimentar, principalmente nessa área de procedimentos bariátricos e obesidade e emagrecimento, psicopatologia clínica e terapia cognitiva comportamental. E eu perguntei para ela o que acontece com essas pessoas, né? E ela me disse: Humberto, é muito simples. Essas pessoas, a maioria, não segue as regras, não lê a receita, entenderam? Não as normas que são determinadas depois que eles fazem a operação, eles não seguem. Falta a eles disciplina, falta a eles paciência, falta a eles determinação e até força de vontade. E eu perguntei a ela então o seguinte: qual é o percentual de pessoas que fazem a operação e de repente voltam a engordar? Ela me disse 30%. 30% das pessoas operadas, pessoas que fazem o procedimento bariátrico, voltam a engordar. Isso significa que tem 30% de pessoas que não seguem as regras do jogo, não obedecem. E então eu perguntei para ela o seguinte: qual é o seu recado para essas pessoas? Qual é o recado para as pessoas que vão fazer a operação bariátrica? Qual é o recado para as pessoas que acabam de fazer a operação bariátrica? E ela disse: Humberto, eu vou te mandar por escrito. E me mandou por escrito. Ela é especialista, as palavras são dela, não minhas. Eu vou ler para vocês. Ela disse: Humberto, todos os pacientes devem seguir com o tratamento de uma forma geral, inclusive o acompanhamento psicológico. Não se deve, de forma alguma, interromper o tratamento psicológico. O que eu entendo aqui é que você, depois da operação bariátrica, você, por tempo indeterminado, todos os dias,
você tem que ter contato com o seu psicólogo, principalmente nos momentos de fraqueza. Todos nós temos esses momentos de fraqueza. Eu estou morrendo de vontade de fazer isso aqui, eu sei que eu não posso, o que eu devo fazer? E a psicóloga vai orientar você. É isso que ela quis dizer aqui, no meu entender. Ela também disse que não se deve de forma alguma interromper o tratamento. Distorcidamente, alguns entendem que a cirurgia é o fim do processo, mas é observada uma ansiedade, desejo tão grande de se livrar do corpo obeso, né, que as pessoas elas querem se livrar daquele peso todo. Então, essas pessoas têm dificuldade em entender que, apesar de parecer um processo fácil e rápido, não é bem assim. Com a cirurgia haverá mudanças repentinas a nível físico, emocional e comportamental, como as alterações alimentares. Minha gente, a psicóloga Valcineide Garcia, ela atua há alguns anos lá no Instituto Victor Dib, que é uma das clínicas de excelência em Manaus no tratamento da obesidade, no tratamento com uma equipe multidisciplinar de todos, né? De todos tudo que afeta as pessoas com essa doença crônica que é a obesidade. Não esqueçam de uma coisa. Eu não posso, eu é que não devo esquecer também de dizer para vocês, é que Manaus é considerada a primeira cidade com mais obesos no Brasil. Isso é fato. Isso é indiscutível. Então, existe um grande número de obesos. E esses obesos, todos eles que se operam, eles têm a assistência, eles têm o envolvimento da psicóloga Valcineide depois que são operados. Ela disse que os maiores vilões, depois que a pessoa é operada, vocês nem imaginam o que é. Quem são eles? São os velhos hábitos. Os velhos hábitos. Você tem que se livrar dos velhos hábitos. A nossa profissional consultada disse o seguinte: Humberto é o seguinte, os pacientes com ansiedade voltados para os alimentos e compulsão alimentar são os que devem ficar atentos e dar prioridade à terapia, visto que em muitos casos o alimento é utilizado como válvula de escape para aplacar suas angústias e frustrações. Por isso, não devem de forma alguma abandonar o tratamento justamente por correrem o risco de perder o controle do peso novamente, já que a obesidade é uma doença crônica. E a memória metabólica, essa memória metabólica que você, que eu, que todos nós carregamos é coisa séria. Sabe por quê? A memória metabólica do obeso, ela é focada, ela é desenhada para aquele corpo, entenderam? Aquele corpo pesado, né? Com muito peso. E uma das coisas que o paciente, depois da bariátrica, tem que fazer é apagar a antiga memória e iniciar uma nova memória metabólica, e que vai ser a memória metabólica do corpo que emagreceu 50, 40 quilos. Entenderam? Porque geralmente as pessoas vão se operar lá na clínica Victor Dib, no Instituto Victor Dib, essas pessoas chegam lá com 80, 90 quilos acima do peso normal. Não é brincadeira. Ela disse o seguinte: Humberto, a memória metabólica, ela está acostumada com a forma física que passou por muito tempo, mesmo zerando com a cirurgia, a memória metabólica se mantém num comportamento desregrado ou antigo e pode levar rapidamente ao acúmulo de gordura, de forma que os pacientes podem aumentar de peso novamente. Finalizando, ela fechou o recado para todos vocês, dizendo o seguinte, que
A cirurgia bariátrica, minha gente, não é uma solução mágica. Não. Não é mesmo. É um tratamento como qualquer, como outro qualquer para doenças crônicas. Vocês, eu mencionei há pouco, né, aquela questão do que os vilões eram os velhos hábitos. Tem uma expressão em inglês que diz o seguinte: old habits die hard. Que numa tradução livre, puramente e livre, para o nosso português, significa o seguinte, que os velhos hábitos são difíceis, muito difíceis, para a gente abandonar. Foque nisso, mas faça com os conselhos, com as determinações, com as orientações, com as normas passadas para você, depois da operação bariátrica, pelos psicólogos, pelos endocrinologistas, por todos aqueles que fazem parte da equipe multidisciplinar. Faça o mesmo com o que eles dizem para vocês que eu fiz para obter o resultado com essas flores aqui. Eu tinha inicialmente uma haste dessa planta e eu fui lá ver li as instruções para que eu pudesse chegar hoje, depois de 6 meses, né? O que vocês estão vendo aqui, eu esperei 6 meses. Está aqui o resultado. Mas se eu não tivesse seguido corretamente, pacientemente, atentamente as regras, as normas que os especialistas em botânica passaram para mim, esse resultado aqui eu não teria obtido. É a mesma coisa em tudo na vida. E não é diferente com a operação bariátrica. Siga a regra. Siga o jogo. Siga com fidelidade o que a psicóloga Valcineide Garcia diz para você, ou vai dizer para você, ou já disse para você. E você vai se manter no peso que sempre sonhou quando era ainda obeso. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre.